Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um momento agradável, podendo aprender com as Escrituras, amém? Eu te convido agora, neste momento, a prestar bastante atenção nos detalhes, pois o Senhor vai falar conosco e eu creio que vai ser um grande ensinamento, amém? Nós estaremos lendo neste momento Lucas de número 7, olha que a palavra de Deus nos diz. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o teu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sobre o meu comando digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ver isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse-lhe: e eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando 2 deles. Enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais do que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todavia, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus: com que se parecem? São mais crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão.
amigo de publicano e pecadores, mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, e começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, e depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar nos meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, olha que grandes ensinamentos a palavra de Deus nos dá. Traz uma clareza para mim e para você naquilo que nós devemos nos policiar, naquilo que nós devemos aprimorar como a nossa fé, a nossa conduta de cristão, uma conduta de verdadeiros adoradores ao Senhor. Amém? Aqui a gente vê, ele inicia sobre uma causa em questão a um servo de um centurião, um homem que tinha feito coisas importantes, um homem que tinha contribuído para a construção ali da sinagoga, e ele era um servo muito amado pelo seu centurião. Então a gente sabe que ele era um servo que estava à beira da morte por causa de uma enfermidade. E aquele senhor, aquele centurião, mandou os seus servos ir até Jesus, pois ele estava sabendo que Jesus estava passando pela região. E a tua fama já tinha se espalhada sobre aquelas cidades. E nisso que ali os seus trabalhadores, os seus servos chegou a Jesus, eles disseram o que estava acontecendo. Disseram que o Senhor deles havia enviado por causa de uma cura. Uma pessoa que necessitava de uma cura. Ele explicou quem era essa pessoa que estava enferma. E nisso Jesus aceitou ir até o moço para curá-lo. E nisso que ele estava alcançando a casa do centurião, ao avistar Jesus, ele mandou outros mensageiros dizendo: Senhor, eu não sou digno que o Senhor chegue à minha casa. E eu não sou digno ainda mais nem de chegar à tua presença, porque eu sei da minha fragilidade, sei que eu sou um homem pecador e o Senhor é um homem justo, um homem santo. Meus amados, ele reconheceu a sua fragilidade, ele reconheceu que ele deveria se prostrar diante de Jesus, pois ele reconheceu nele que ele é Senhor, que ele é Messias. E nisso que ele disse isso para Jesus Cristo, Jesus naquele momento curou aquele homem, simplesmente pela presença dele. Pois ele disse: se você apenas, Senhor, enviar uma palavra tua, ele será curado. Uma palavra. Que tamanha fé é essa, meus amados? Quantas das vezes nós vemos pessoas mistificando para ter uma resposta da parte de Deus? Quantas vezes nós vemos pessoas fazendo tantos propósitos malucos? Não que o Senhor não goste de propósito, gosta sim, mas eu digo assim, sem fundamento. Propósitos sem fundamentos. Pessoas que fazem coisas que não agradam a Deus, pensando que está agradando a Deus. Pessoas que ao menos tivesse um pouco do entendimento que esse centurião, ele nem era cristão, meus amados, mas ele reconhecia que Jesus é Senhor.
E neste momento ele fala: apenas uma palavra tua, mestre, o meu servo será curado. E Jesus ali fica admirado e diz: nem em toda Israel encontrei alguém com tamanha fé. Meus amados, o que faz Jesus, o Senhor, nos curar, nos libertar, nos abençoar, nos transformar, nos usar, é a fé. E a fé é aquilo que a gente não enxerga, mas a gente acredita. É aquilo que nós não vemos, não tocamos, mas a gente crê. Isso é a fé. É como nós alcançamos o Senhor, tendo fé. Amém? Então, posterior a isso, quando Jesus continuou caminhando, fazendo a tua missão, ali ele encontrou o enterro de um menino. Ali estavam, levando um caixão com um menino que estava morto. E naquilo que Jesus encontrou, disse para a mãe, para a família: não chore. Meus amados, você consegue entender quando você tem uma visão além do que a gente enxerga? Você consegue entender o que é viver no espiritual? Jesus, ele vivia totalmente no espiritual, por mais que ele era ser humano como eu e você. Ele era munido de sentimentos, munido de fome, de sede, de emoções. Tudo o que eu e você sente, ele sentia. A única diferença é que Jesus, ele totalmente vivia para o Pai. Ele vivia o propósito de Deus na vida dele. Ele conseguia enxergar além porque ele procurava o além. Ele procurava as coisas de Deus. Ele procurava sempre ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele utilizava do poder do Deus Pai para realizar esses feitos. E eu e você temos a mesma condição. Então, se ele chegou ali para aquela mãe, chegou para aquela família ali e diz: não chore. Se você olhar pelos olhos naturais, você fala assim: como assim não vai chorar? Meu filho está morto. Mas Jesus enxergava além, porque ele pagou a dívida da morte, ele venceu a morte. Ele sabia que ele estava ali com o propósito de vencer a morte, que todas aquelas pessoas não morreu, apenas dormia. E naquele momento que ele chega, ele toca no caixão e aquele menino levanta. A hora de dizer jovem, eu lhe digo: levanta-se. O menino levantou e começou a conversar como se nada havia acontecido. Você consegue ter o entendimento disso? Todos foram cheios de temor e começaram a louvar a Deus. Eu imagino isso acontecendo nos dias de hoje. É claro que você não tem que chegar num funeral e você falar: levanta, sem ser a vontade de Deus, né? Isso tudo tem um propósito. Jesus estava ali cumprindo o seu propósito e mostrando a grandeza de Deus sobre a humanidade. Então por isso que ele curava todos, ele ressuscitava todos, transformava a vida de todos. Mas quando Deus quer sim ressuscitar uma pessoa, tem poder para isso, meus amados, até nos dias de hoje. Se Deus quiser, ele faz. Então nós temos que crer que o poder da vida e da morte está na mão do Senhor, que o poder da cura está nas mãos do Senhor. Ele tem o poder para todas as coisas. E se é propósito na vida dele sim curar uma pessoa, ele vai curar, mediante a fé. Amém? Então são os ensinamentos. E algo que me chama muita atenção aqui, meus amados, é quando João Batista enviou algum ali dos seus servos para perguntar se Jesus és aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro. Eu fico imaginando, meus amados, olha que é um pouco contraditório, mas nós vamos entender. João Batista, que avistou Jesus descendo ali a montanha sobre o rio, e ele teve a revelação do Espírito Santo dizendo: este é meu filho, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele avistou e teve a revelação e disse: este é aquele que havia de vir, que eu não sou digno nem de desatar, ali desamarrar o cordão da sua sandália. Ele teve a visão. Posterior ele batizar Jesus nas águas, ele viu o céu se abrindo e a voz do Senhor dizendo: este é meu filho a quem eu amo, a quem eu me comprazo. E viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como uma pomba. É o único animal que não tem fel. É o único animal que não tem fel. Então, olha só que interessante. Posterior a isso, quando João fica sabendo dessas coisas que estavam acontecendo, de uma pessoa que estava curando, que estava fazendo um grande mover sobre ali a cidade, sobre o povo, ele perguntou se era ele que havia de vir ou se era outro. Meus amados, nunca podemos colocar dúvida no nosso coração.
nós temos que ser íntegros, sempre, nunca duvidar. Por isso que Jesus fala, nós temos que crer sem duvidar no coração. Porque quando a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração, a gente quebra muitos princípios e valores. A gente deixa a dúvida entrar dentro de nós, com ela vem o medo, com ela vem as incertezas, com ela vem um monte de coisas. E essas coisas faz a gente se distanciar de Deus. E ali Jesus respondeu aos mensageiros: volte e anuncie a João tudo o que vocês estão vendo. Os cegos estão enxergando, aleijados estão andando, os leprosos estão sendo purificados da enfermidade, os surdos estão ouvindo e os mortos estão sendo ressuscitados. E mais, as boas novas, que significa evangelho, está sendo pregada aos pobres. Está sendo pregado ao povo que necessita e quer ouvir o que eu estou dizendo. Ele não falou que aos ricos, porque os ricos são soberbos. Os ricos, a grande maioria das pessoas que são ricas, elas acreditam mais no seu dinheiro do que em Deus. Por isso que Jesus falou aos pobres. São as pessoas que estão famintas, que estão sedentas, que estão com o coração quebrantado. Eu quero fazer um paralelo aqui para vocês terem noção por que Jesus fala tanto sobre os pobres, os necessitados. Eu já vi isso várias vezes na mídia social, de alguém que chega ao lado de uma pessoa, um mendigo, vamos pegar um mendigo, e entrega algo para ele comer. Posterior a isso, ele vai embora e outra pessoa chega, senta do lado do mendigo, e o mendigo, de imediato, meus amados, ele está comendo, ele oferece. Eu compartilho com você. Eu estou necessitado, estou morrendo de fome, mas eu compartilho contigo. Contrapartida, meus amados, a gente vê muito, não estou generalizando, tá bom? Não entenda isso, não estou generalizando. Mas eu estou falando a pessoa que deixa o dinheiro dominar a cabeça e o coração. Contrapartida, as pessoas que são dominadas pelo poder, dominadas pelo dinheiro e riqueza, elas não têm o prazer em ajudar. Elas querem tudo para si. E mal sabes o que Jesus fala sobre essas pessoas, que elas é uma miserável, pobre, cego, nu. Entende? Não tem nada. Acha que é dela, mas naquele grande dia, quando o Senhor cobrar a dívida e cobrar as obras, as ações, o que você fez? O que você fez? Com o dinheiro que eu permiti você ganhar, o que você fez? Com a inteligência que eu te dei para você conquistar, o que você fez? Só se enriqueceu e não fez nada por ninguém? Não fez nada pelo meu reino? Será que vai ser digno de entrar nos céus, meus amados? É uma reflexão. Mas também sei que tem muitas pessoas que são abençoadas por Deus, com riquezas também, e essa pessoa compartilha. Isso a gente vê muito sobre o judaísmo. Eu estava lendo um pouco sobre o judaísmo, meus amados. Eu quero compartilhar com vocês, não sei porque Deus está tocando no meu coração a respeito disso. Eles são assim. Eles entendem que quando eles conquistam algo que é muito mais do que eles precisam, é necessário que eles doem. É necessário que eles ajudem o próximo. Eles não têm uma mente voltada que é tudo para eles, não. Eles sabem que é uma dádiva de Deus eles ficarem ricos, uma dádiva de Deus eles possuírem muita riqueza, muitas coisas, mas por eles serem totalmente disciplinados perante a palavra de Deus, eles têm muito temor na palavra de Deus e eles têm um coração doado. Você pode ver que as grandes doações bilionárias que existem, como Bill Gates, entre outros nomes importantes, Silvio Santos, são todos judeus, porque eles têm dentro do coração um coração doado, um coração de ajudar o próximo, não ser tudo para si. Então, eles sabem que muitas das vezes eles conquistam muito mais do que eles precisam. Então, é uma obrigação de ajudar a humanidade. Então, é isso que Jesus ensina. Por isso que ele está dizendo que são pregados aos pobres, porque os pobres são necessitados. Os pobres precisam. E você pode ver quando você vai conversar com uma pessoa que é necessitada, uma pessoa que é humilde, é fácil de você conversar, porque o coração já está basicamente preparado para receber a palavra, sabe? Elas são gratas quando você ajuda. Se você dá um pacote de bolacha para uma criança necessitada, ou se você dá R$1.000 na mão de uma criança, os dois ela vai ficar feliz. Ela não faz, sabe? Nossa, eu estou muito mais feliz porque é R$1.000. Se você levar uma criança num parquinho que só tem areia e uns brinquedinhos, com um copo de água, um pacote de bolacha, ela vai ficar muito feliz. E se você levar ela num parque de diversão com tudo pago, com coisas maravilhosas, ela também vai ficar feliz do mesmo jeito. Não tem uma distinção, entende? Quando a criança é pura. Por isso que Jesus fala que nós temos que ser como crianças, genuínas crianças, para herdar o reino dos céus. Então, meus amados, entendamos tudo isso que Jesus está nos dizendo. Tudo isso. Amém?
Posterior a isso, os publicanos ali ouvindo as palavras que Jesus estava trazendo sobre, né, o povo, ele estava dizendo um pouco sobre João Batista. Está dizendo que o que posso, né, que ele fala assim: a que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? Eu pergunto para nós, eu estou incluso nisso, o que nós podemos comparar os homens desta geração que vivemos hoje? Com que eles se parecem? O que a nossa geração está parecendo nos dias de hoje? Onde há muita perversão, muita corrupção de valores, corrupção moral. São tantas coisas que estão denegrindo a imagem do ser humano. É muita tristeza, é muito, sabe, coisas terríveis que estão acontecendo. E nós temos a obrigação, meus amados, de nos convertermos verdadeiramente à palavra de Deus e trazer luz para esse mundo. Salvar as vidas que estão se perdendo, ajudar as crianças que estão crescendo numa sociedade corrupta, sabe? Ajudar nossas crianças a encontrar os caminhos, ajudar as famílias que não têm, sabe, o discernimento de criar, dando um belo exemplo. Nós somos exemplos vivos. Você parece que não, mas é sim. É contagioso tudo que você faz de bom. Quando você está andando no mercado, você está andando em algum lugar, sabe, com tua esposa, com teu marido, e vocês se amam, se abraçam, dão carinho um pelo outro, isso contagia os outros casais que estão próximos de você, mesmo você não percebendo. As outras pessoas começam a olhar aquilo e ver que é necessário que ele seja como vocês, como nós. Se você educa os teus filhos muito bem, trata os seus filhos muito bem, não xinga, não espanca as crianças, não deixa largado, mas pelo contrário, você dá muito amor, muito carinho e muita educação, limites para uma criança, e a criança cresce numa doutrina, na palavra de Deus. Quando pais que não fazem isso vê a criação que você dá, eles tomam como um espelho, eles tomam como padrão. Fala assim: meu Deus, olha o filho deste casal, como é educado, como respeita os pais. Olha só o brilho que tem neles, o brilho dessa família, meus amados. O Senhor nos chamou para sermos assim. Amém? Não é fácil, há um preço muito grande a ser pago para conquistar isso, mas é para isso que Deus nos chamou. Amém? Então ele diz aqui, posterior a isso tudo, né? Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Quer dizer, veio antes o profeta, antes de ressaltar o meu ministério, ali está o profeta enviado por Deus desde o ventre da tua mãe. Ele está ali anunciando a vinda do Messias, o início do ministério do Filho de Deus à terra. E o que vocês falam sobre ele? Agora veio o Filho do Homem, agora veio eu, Jesus Cristo, Salvador. E por eu comer e beber, ter satisfação em comer e beber, vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Você está entendendo? O ser humano nunca está satisfeito, ele sempre tem que criticar, e ele não entende os valores reais, espirituais que está sobre as pessoas. É uma reflexão que eu e você temos que ter, que nós temos que valorizar o que Deus está fazendo por nós ainda. Amém? Por mais que o mundo está passando por uma peneira, eu não tenho sombra de dúvida que realmente é um juízo de Deus sobre a terra, porque essa pandemia que veio, meus amigos, está colocando todas as pessoas um lado a lado. Não existe pessoas que é mais rico, pessoa que é negro, pessoa que é branco, pessoas que têm mais sabedoria ou outra mais ignorante. Não, meus amados. Tem muita gente aí que tem muito dinheiro que não está conseguindo sobreviver, está perdendo a vida. E outros que não tem dinheiro nenhum estão conseguindo sobreviver. Você está entendendo? De contrapartida, outros tipos de enfermidade, onde a pessoa que tem muito recurso consegue se livrar, se escapar. Essa não. Você está vendo o que está acontecendo? Deus está colocando o ser humano um lado do outro, porque para ele não tem acepção de pessoas. Para ele não tem diferença se você é rico, se você é pobre. Ele olha o seu coração. Se no teu coração ele acha graça, se no teu coração ele acha bondade, que você ama o Senhor, é fiel ao Senhor, você acredita que Deus não vai te salvar, socorrer a tua vida? Meus amados, nosso Deus, Ele nos ama. Que amor maior teria do nosso Deus de dar o teu filho por sacrifício para salvar a mim e a você?
Você entregaria o teu filho? É fácil de você fazer um exemplo bem banal, bem pequeno, porque é pequeno. Você daria o teu filho que você ama para salvar o filho do vizinho? Você tiraria o coração do teu filho para dar pro vizinho que está morrendo? Tem coragem de fazer isso? Você está entendendo o que Deus fez por mim e por você? Entregou o Filho amado, Jesus, para morrer por mim e por você. E morreu de uma forma terrível, mas morreu. Ele foi até o final. E hoje eu e você temos a condição de ouvir a palavra de Deus, de nos converter e sermos salvos. Amém? Essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra de hoje. E bem no finalzinho ali ele fala sobre uma mulher, aonde os seus discípulos a julgaram por ser pecadora. Meus amados, temos que tomar muito cuidado de não julgar ninguém. Nós não temos o poder de julgar ninguém. Nós não somos julgadores. Nós não temos a autoridade de colocar alguém em julgamento. Porque a palavra fala, da forma que você julga alguém, tu serás julgado. E Pedro ali julgou aquela mulher, dizendo que ela era pecadora. E o Senhor foi manso ainda com ele. Porque geralmente Jesus dava uma chicotada. E ele deu uma parábola sobre o credor. 2 pessoas que deviam ali dinheiros. E ele, para terminar, ele diz: Simão, desde que eu entrei aqui, tu não fez nada por mim. Nem me cumprimentar com um beijo você me cumprimentou. Nem lavar os meus pés você lavou. E Jesus lavou os pés dos discípulos. Você não fez nada. E tu quer julgar essa mulher só porque ela é pecadora? Olha o que ela fez por mim. Desde que eu entrei aqui nesta casa, ela está aos meus pés, chorando, lavando os meus pés com suas lágrimas, clamando por misericórdia. Ela ungiu a minha cabeça com um perfume mais caro que existe. Custava cerca de 200 a 300 denários, é muita coisa, é anos de trabalho, meus amados. E ela colocou tudo sobre a minha cabeça. E vocês ainda falam que de vez ela fazer isso, eu deveria vender e dar aos pobres. E mais, ela enxugou os meus pés com os seus cabelos. E tu queres julgar esta mulher? Ela fez muito mais do que todos vocês. E por isso, Jesus disse àquela mulher: mulher, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. E mais, a sua fé a salvou. Vá em paz. Essa é a palavra. Salvou. A sua fé te salvou. É mais importante do que curou, transformou, libertou. Salvação, meus amados. Jesus, além de perdoar os pecados daquela mulher, trouxe salvação para a vida dela. Amém. Não tem dinheiro nenhum que compre salvação. Somente a fé. E ela teve tanta fé que ela teve a salvação naquele dia. Que Deus traga a salvação na tua casa, na minha casa, e que nós possamos nos enriquecer com essa palavra, meus amados. Que meditemos nela dia e de noite, para que a nossa vida seja realmente transformada, e nós possamos fazer a boa e agradável vontade de nosso Deus Pai. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine os teus caminhos e você possa transmitir essa palavra para as pessoas. Por isso, meus amados, compartilha, envia para os teus amigos, envia para os teus familiares. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra, então me ajude a compartilhar, tá bom? E que Deus te abençoe.